Atos, capítulo 16, versículo 31. Vamos ler apenas um versículo. Você conhece de cor isso aqui, e eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração. Atos 16, 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito e eterno, em nome de Jesus, Senhor, fala comigo nesta noite, com cada um dos irmãos que chegaram aqui, dos nossos amados irmãos que estão em casa, participando desse momento de louvor, de adoração, de culto ao Senhor. Deus, ministra ao meu coração tudo que o Senhor colocou e que eu consiga transmitir para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem que, na medida do possível, eu sou meio durão, não sou não, meio durão assim, tal, para chorar é difícil. Mas hoje pela manhã, meu Deus, eu chorei demais. Nós fomos para a cidade de Emas, São José de Princesa, terça-feira, mas de Emas eu vou compartilhar. Uma grande bênção, irmãos, porque há 7 anos atrás, eu fui convidado para pregar na cidade de Piancó, ia reunir todas as igrejas de Piancó e fazer um grande evento com todas as igrejas. Botaram lá, parece que 600 cadeiras no meio da rua, era um negócio grande. Em Piancó, há alguns anos atrás, nós plantamos uma igreja, ajudamos uma igreja que estava nascendo, a brotar, a desenvolver. O irmão Valtemir, inclusive, foi lá com Edgar, nesse tempo difícil, de choro e muita dor. E aí, um tempo depois, o pastor Tarcísio Coringa, agora líder daquelas igrejas e da comunidade, me convidou para pregar nesse grande evento, juntando todas as igrejas da cidade. E aí, me convidaram e eu aceitei o convite. Mas, depois orando ao Senhor, eu disse: meu Deus, irmão Ademar, como seria uma honra se pastor Fernando, que era meu pastor auxiliar aqui, pudesse pregar na cidade dele, em Piancó. Aí eu comecei a orar, entrei em contato com o pastor Tarcísio, dizendo da honra, da alegria de pregar nesse grande evento, mas que eu ficaria honrado e feliz se eles pudessem, entendendo, e dessem a oportunidade ao pastor Fernando. Então eles aceitaram o convite, todos ficaram sabendo, menos o pastor Fernando, Eu disse: pastor Fernando, eu vou pregar lá, se prepare, porque qualquer coisa quem prega é você. Aí, como eu creio que um vaso cheio, um vaso sempre deve estar cheio, porque se emborcado a bênção derrama, eu digo: se prepare. Foi assim que naquele dia eu fui com o pastor Fernando para Piancó, porque ele ia pregar nesse evento. No meio do caminho, eu disse: pastor Fernando, como é que estão as coisas, tal, conversando na perspectiva ministerial. E eu disse assim: qual é o seu sonho, pastor? Ele disse assim: pastor Moraes, o meu sonho é plantar uma igreja no sertão. Meus irmãos, naquele momento, pastor Fernando era meu pastor auxiliar, e assim, se o pastor morresse ou fosse para outro lugar, era o substituto imediato, não ia ter sucessão pastoral. Porque naturalmente amado ali do departamento de ensino, a esposa, uma bênção muito grande. Mas naquele dia ele compartilhou, irmão Valtemir, esse sonho de plantar uma igreja no sertão. Aí eu fui dirigindo e conversando: Fernando, qual é o nome da cidade que você já orou alguma vez? Pastor Moraes, eu queria plantar uma igreja na cidade de Emas, que é onde a minha família no passado morou e tal. Eu digo: mas onde é que fica Emas? Aí ele disse: antes de Piancó, entrando à direita. Eu disse: quando chegar perto, você diz. Quando chegou perto, eu disse: é aqui. Aí entrei, eu digo: vamos lá orar em Emas. Se for da vontade do Senhor, nós vamos plantar uma igreja na cidade de Emas. Então fomos, arrodeamos a cidade para ver quantas igrejas evangélicas tinha, e saber um pouco sobre a cidade. Andamos, no final, aí tem a cidade aqui e tem como se fosse um bairro mais distante. E a gente andou, aí quando chegou entre a cidade e o bairro, eu disse: pronto, Fernando, o lugar ideal da igreja é aqui. Vamos orar. E naquele lugar a gente orou e foi embora. E depois, quando foi um ano depois, nós plantamos uma igreja em Emas. Essa igreja, irmãos, é um verdadeiro milagre. Deus tem abençoado sobremaneira. É um avivamento, é um negócio assim espetacular. E agora, hoje de manhã, foi batismos. E aí ele compartilhou essa alegria. A maioria só teve um batismo que eu não fui. A maioria dos batismos eu fui, só um que eu não fui. E hoje foram batizados
16 pessoas. Dê um glória aí, irmão. Dê um glória bem forte. Eu creio que nenhuma igreja do sertão da Paraíba batizou tanta gente na perspectiva sociocultural. Uma bênção, assim, uma coisa maravilhosa. Mas o que eu quero compartilhar foi um testemunho que quebrou meu coração. Assim, eu chorei muito, porque na minha cabeça, meu Deus, eu faço parte desse negócio. E você também faz. A nossa igreja faz parte dessa história. Porque uma mulher, antes do batismo, eu ia levar a palavra lá, né, pela manhã. Sempre que tem batismo, normalmente eu sou convidado e honrado em, né, ministrar a palavra. Aí, antes de eu ministrar a palavra, essa mulher compartilhou o testemunho. Meus irmãos, quando ela tinha 13 anos, ela queria ter as coisas, ela queria prosperar, queria ser alguém na vida. E quando ela tinha 13 anos, ela saiu de casa, fugiu de casa, foi embora, pensando em conquistar alguma coisa. O caminho de uma menina sertaneja nessa idade, que foge de casa em busca de um sonho que não tem base nem orientação de um pai, de uma pessoa, ela terminou enveredando pelo caminho da prostituição. E aí, com 13 anos, começou a se prostituir, frequentar os bares, frequentar os locais de prostituição na cidade dela e em outras cidades. Automaticamente foi, né, rejeitada pelos pais. Quando ela tentou se arrepender e entendeu o tamanho do erro que cometeu e tentou voltar, a família não aceitou, rejeitou, era a ovelha negra da família. E em meio a tudo aquilo, aí ela teve um filho, 2 filhos, 3 filhos. E depois, quando ela pensou que estava prosperando, botou um bar. Por fim, se tornou um antro de prostituição. E ela agora fazendo discípulas, levando meninas, adolescentes, jovens, não sei, ela não disse a idade, para aquele caminho que ela tinha trilhado. Mas a coisa ia sempre de mal a pior. E um dia ela, sem saber o que fazer da vida, ela foi num posto de gasolina, ela comprou gasolina, parece que 2 litros, não tenho certeza, derramou sobre ela e tocou fogo. Algumas pessoas conseguiram, assim, ver aquele fato e conseguiram socorrer e apagar o incêndio. E pelo que eu entendi, Railane, o que eu lembro, talvez eu esteja enganado, mas foi exatamente em meio a tudo isso, quando ela estava no hospital, que uma pessoa foi lá, uma mulher que ela não sabe quem é. Ela disse que aquela mulher tocou nela, porque ela se achava imunda, rejeitada, abandonada. Ela tinha vergonha de tudo aquilo. E aquela mulher tocou nela, pegou assim na mão dela e disse algo muito simples. E eu lembrei quando ela contou do nosso amado irmão Lacerda. Ela só disse assim: Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Sabe, irmãos, basta tão pouco. Nós somos cristãos. Significa seguidores de Cristo. E assim, na caminhada da fé, é tão difícil. Nós enfrentamos lutas, perseguições, injustiças, mas é trilhando o caminho da fé que a gente experimenta os milagres de Deus. É trilhando o caminho da fé com a máxima de simplicidade possível que Deus pode usar a sua vida para abençoar alguém, para salvar uma vida, para mudar a história de alguém. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que todos nós conhecemos de cor, diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E diz ainda que o Senhor, Ele nos deu um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Significa o quê? Que somos embaixadores de Deus aqui na terra. Somos instrumentos nas mãos de Deus. A maneira como você anda, como você fala, como você age, como você reage diante dos problemas, muda a história. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha isso de maneira muito clara em mente.
E quando, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, ali em sua segunda viagem missionária, começa a pregar o evangelho, ele sabe, ele chega na cidade de Filipos, através de uma visão que ele teve à noite. Deus deu a ele uma visão, dizendo: passa a Macedônia. Então ele vai para a Europa, planta a primeira igreja, eu ia dizer primeira igreja batista, a primeira igreja na cidade de Filipos, e ele começa a pregar o evangelho. Encontra uma mulher chamada Lídia, uma empresária, que trabalhava com púrpuras e tal, e ele prega o evangelho. Agora ali em Filipos aconteceu um fato tremendo, irmãos. Ele vai andando, e vem uma jovem atrás gritando: eis o homem de Deus, eis o homem de Deus, esses aqui são homens de Deus. E Paulo olha para trás, e entendendo que era um espírito adivinhador, Paulo repreende, expulsa, liberta aquela menina deste mal. E como consequência, no capítulo 16, a partir do versículo 19, Paulo e Silas são açoitados e presos. Pense numa injustiça. Porque, entre aspas, os donos daquela jovem, que era uma jovem escrava, eles, vendo que o dinheiro que eles podiam ganhar, porque aquela menina, através desse negócio, adivinhava as coisas, eles ficaram revoltados e partiram para cima de Paulo e Silas. Então, assim, eles se levantaram com falsas acusações. Vem comigo, versículo 19. Vamos ler o texto para a gente ver o que aconteceu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, porque agora ela estava liberta, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, ou seja, aos juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Na verdade, o problema não era esse, a acusação era falsa, o problema deles era econômico, porque Paulo e Silas tinham libertado aquela menina desse espírito adivinhador. Mas aí, motivados por esse, porque é difícil motivar alguém para fazer o bem, para ajudar, para servir, para estender a mão, mas para fazer o mal sempre tem uma galera. Então, versículo 22, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Meu Deus, irmãos, você já pensou sobre isso? Aliás, talvez você já tenha enfrentado isso na sua vida. Você fez o bem a alguém e, como resultado, você foi injustiçado, acusado e muitas vezes maltratado. Irmãos, isso dói. Não é apenas a surra nas costas que tinham rasgado as roupas, é uma dor na alma, é uma dor no coração. Se nós, quando alguém, espero que não tenha acontecido com você, quando alguém pede um cartão de crédito emprestado, dizendo: não, eu vou comprar aqui, isso aconteceu com minha mãe, tá certo? Não, Donicinha, dá para me emprestar seu cartão que eu vou comprar um fogão. Aí minha mãe: não, tá certo, tá aqui, pode levar meu cartão, e deu a senha. A pessoa comprou um fogão, uma geladeira, um sofá e uma mesa. Automaticamente você já sabe o resultado. Quem faz isso não é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que vai dar um cheixo. E foi simplesmente o que aconteceu. O prejuízo não é apenas econômico, financeiro, é na alma, é uma ferida na alma. Alguém que fez algo baseado na confiança. E isso, irmãos, é terrível. E muitos de nós já passamos por isso. Aqui eles fizeram o bem e, como consequência, aqueles homens levantaram aquela turba, chicotearam, e agora com varas, e depois lhe deram, diz o versículo 23, muitos açoites. Depois disso os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles
no trono. Meus irmãos, era muita responsabilidade de ser um carcereiro. Ele respondia com a própria vida. Hoje, se de repente há um problema em um dos nossos presídios, lá no Roge, e foge um preso, o máximo que pode acontecer, de repente, é um processo para averiguar onde foi a falha na segurança. Nesta época, o carcereiro, ele respondia com a sua própria vida. Mais do que isso, com a vida da sua família. Se alguém fugisse, ele seria morto no lugar daquele que fugiu. E também toda a sua família sofria as consequências. Então, o que foi que ele fez? Diante de tamanha situação, ele não apenas os prendeu, ele prendeu no porão, na parte mais profunda. E não apenas o prendeu, amarrou os tornozelos lá com correntes, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Então, assim, ele sabia o tamanho da responsabilidade. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente serve ao Senhor, irmãos, é diferente. Vem comigo e vê o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas procuram Deus com segundas intenções. Procuram Deus não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. Tem gente que, eu não duvido, até louva a Deus, adora a Deus e busca a Deus quando tudo vai bem. Mas quando as coisas vão mal, muitas vezes blasfemam. Eu lembro quando eu plantei uma igreja aqui em Camboinha. Nós plantamos uma igreja e um dia chegou uma pastora morando num apartamento quase em frente e veio para um culto, se apresentou como pastora e tal, e conversou. Como eu gosto de dar oportunidade, eu já estava planejando dar a ela a oportunidade para ela trazer uma palavra um dia no culto. Já pensou? E tal. E quando foi um dia, estava uma gritaria, irmãos, uma coisa assim terrível. Porque quando ela se aproximou, ela disse que estava passando algumas dificuldades, estava passando alguns problemas. A nossa igreja era uma igreja pequena, mas nós nos reunimos na medida do possível, liga para um irmão, liga para outro, um dá um pacote de como a gente faz aqui, 1 quilo de feijão, o outro dá 1 quilo de arroz, um pacote de cuscuz, um pacote de macarrão, um pacote de café, 1 quilo de açúcar. A gente pegou uma cesta básica e levou para ela, para socorrer naquele momento mais difícil. Mas quando foi um dia, escutei gritos terríveis, mas terríveis. Aquela mulher estava gritando e ela dizia assim: Satanás, não, desculpa, Deus, os servos de Satanás são mais abençoados do que eu. Eu conheço muitos satanistas, ela dizendo, abre aspas, que são abençoados pelo Deus deles, e o meu Deus deixa eu passar necessidade. Irmãos, quantas pessoas, espero que não seja o seu caso, buscam a Deus apenas pelo que Ele pode oferecer? Quantas vezes, eu quero dizer que eu nunca fiquei magoado com isso, porque eu entendo o ser humano, eu sei como o homem é, terrível, miserável e pecador. E sabe por que eu sei que o homem é assim? Porque eu sou assim, irmãos. Eu também sou assim. Como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. E eu luto contra isso todos os dias. E a verdade é que a ingratidão, algo terrível, sempre aconteceu para com Deus, para com a igreja. Quantas vezes, irmãos? Eu vi pessoas que chegaram na igreja, ora, pastor, vamos orar, levantar um clamor, vai para o ministério de oração, pede no ministério de homem, pede no ministério das mulheres, orando para abrir uma porta de emprego, porque eu quero trabalhar, eu quero cuidar da minha família. Quando eu arrumar um emprego, eu vou ser dizimista fiel. E quando o cara arruma um emprego, a primeira coisa que ele faz, pensa que é dar o dízimo, não, é fugir da igreja, para não honrar a palavra. O cara, para não ficar aqui, e de repente alguém olhar para ele, rapaz, eu sei lá, porque o pastor aqui não sabe. E eu tinha, irmã Cleide, os tesoureiros da igreja sabem, eu não sei quem é dizimista, quem não é. Hashtag fica frio. Nunca vou olhar para você de maneira diferente. Aliás, é por isso que eu não sei, nem quero saber quem é dizimista.
Porque como eu sou falho, miserável e pecador, eu podia olhar para o irmão A, e eita, esse irmão é uma bênção, e afagar o caba, porque digamos que eu soubesse que o caba dava um dízimo de R$1.000. E o outro que não dá nada, eu podia, né, tratar assim, né? Por isso eu não quero saber, irmãos. Eu trato todos iguais, até porque diante do Senhor, eu gosto dessa palavra, foi o pastor Robério Soares, que um dia pregou aqui e citou essa frase. Eu nunca me esqueci. E eu repito para eu nunca me esquecer, né? Ele disse que assim, ele pregou sobre aquela mulher que estava próxima ao gasofilácio, aquela viúva, e deu pequenas moedas, e ele disse assim: Deus não olha para a mão do ofertante, Ele olha para o coração. Não importa. Aqui, irmãos, na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, quem dá 10 centavos de oferta ou de dízimo e quem dá R$10.000 é igual, irmãos. Não importa o valor. Aliás, Jesus até critica, porque aqueles fariseus davam do que sobrava e aquela viúva deu tudo que tinha. Não é questão econômica de valor, não. Mas assim, o que eu estou voltando para aqui, porque Paulo e Silas, eles tinham motivos, irmãos, verdadeiramente tinham motivos para estar ali chateado, abusado, reclamando, sabe? Falando da injustiça, botando a culpa em Deus e o mundo. Porque eles poderiam dizer: mas Deus, como é que pode? O Senhor me deu uma visão para vir para Filipos, e eu chego aqui, o Senhor não me guarda, o Senhor não me protege, o Senhor... Irmãos, não. Ele não está ali reclamando, não, porque eu só fiz o bem, expulsei o demônio daquela menina e fizeram mal comigo, além das varas, ainda prenderam, está aqui eu com a corrente na perna. Não, irmãos, diz o texto que por volta da meia-noite, depois de um dia de peia, vara nas costas, né? Então assim, o cara preso lá no sótão em cima, né? Embaixo é porão, lá no porão, com a perna amarrada, meia-noite, irmãos. Se fosse eu, estava dormindo, se conseguisse, né? Com a dor nas costas. Mas assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E diz assim: e os demais companheiros da prisão escutavam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não sabe, hoje eu vou trazer uma revelação. Todo mundo está de butuca em você, rapaz. Será que você não entende? Todo mundo olha para você. O que você faz, como você age e como você reage. Afinal de contas, prenderam os crentes. Agora está tudo aí reclamando de Deus, falando mal de não sei quem, chamando palavrão, sei lá o quê. Não! Por volta de meia-noite, eles cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Ei, que testemunho tremendo, irmãos. As pessoas olham para mim, as pessoas olham para você. O que você faz, como você faz, se está de acordo com a sua fé. Se, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, fazei tudo para a glória de Deus. E eles estavam agora presos e começam a cantar louvores, a adorar ao Senhor e também orar e cantar louvor. Duas coisas que abrem as portas do céu e derramam as bênçãos do Senhor. Aliás, nós chamamos de disciplinas espirituais, né? Orar, cantar louvores e também meditar, refletir na palavra de Deus. Mas aqui, especificamente, eles começam a orar. Em momentos, eu já vi pessoas, irmãos, em momentos de lutas, de dificuldades, de enfermidades, pessoas culpam Deus, colocam a culpa em Deus, ficam com raiva de Deus. Tipo, eu estou falando porque já aconselhei pessoas assim. Não, porque Deus não é todo poderoso, pastor. Ele não tem poder para curar? Tem. Então, se ele não cura, é porque a culpa é dele. Porque ele tem poder para curar e não cura. E a pessoa está revoltada com Deus. Aí como é que os familiares veem isso? Como é que os amigos veem isso? Como é que os colegas de trabalho veem isso? Aqui no caso, como foi que os colegas de prisão
viram a reação de Paulo e Silas, que de meia-noite, depois de uma cambada de peia, eles estão orando e louvando a Deus. Que testemunho tremendo. Um dia, quando eu era professor de evangelismo na Juvep, eu preguei uma aula para os alunos. Eu dei uma aula para os alunos, que depois eu transformei numa mensagem e preguei aqui na igreja. O evangelho sem palavras. Porque Jesus estava na prisão. E ele sai da prisão em direção ao Gólgota. Aí, durante o percurso, aconteceu algumas coisas. Vocês lembram quando ele caiu, quando as mulheres choravam, ele deu uma palavra: não chore por mim, chore por vocês, pelos vossos filhos. Quando, o Simão Cirene levou a cruz dele, o que ele, quando estava pregado na cruz, ele disse assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que o texto diz, nos evangelhos, é que os dois ladrões blasfemavam de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce daí que nós vamos crer em tu. Os dois blasfemavam. E um dos evangelhos, eu acho que Lucas, ele diz que os dois blasfemavam, mas depois um deles, por isso é o evangelho sem palavras. Jesus nem dirigiu a palavra ao ladrão, mas aquele ladrão, pelo que Jesus fez na caminhada, pela oração, por aquilo que ele estava ali, viu e ouviu, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, sinceramente, a religião cristã não é uma religião teórica, não. É uma religião prática. Não é o que você tenta mostrar para as pessoas que é. É o que você verdadeiramente é. Então, minha esposa e meus filhos sabem exatamente quem eu sou, como pai, como amigo, como pastor e como servo do Senhor. Também seu pai, sua mãe, seu irmão, seu colega de trabalho, seu vizinho. Assim, as pessoas estão de butuca na minha vida e na sua vida. O que a gente faz, o que a gente fala, cuidado. Não pode de uma fonte sair águas amargas e água doce. Eu não posso na igreja, oh glória, aleluia, e ali fora está abrindo minha boca, está chamando palavrão. Está em casa, blasfemando e reclamando e falando coisas absurdas, contando piadas imorais de duplo sentido. As pessoas olham. Eu estou dizendo a você porque eu também fui assim, irmãos. Quando a minha mãe na fé, a irmã Ilma Ramos, que já está no Senhor, louvado seja o nome de Jesus, quando um dia ela me chamou para participar de um estudo bíblico, era uma célula, a gente não chamava assim na época, no meu ambiente de trabalho, eu fui de butuca. Eu quero ver se essa mulher é crente mesmo. Me aproximei para ver se eu via ela reclamando, se falava mal de alguém, se fuxicava. A minha surpresa é que ela era verdadeiramente uma mulher de Deus. Aquilo foi um impacto, irmãos. Sabe, quando no início da caminhada da fé, Deus colocou pessoas assim, que impactaram a minha vida. Então, seja essa pessoa que Deus quer usar, a maneira como você age, a maneira como você reage. Agora, eu quero dizer a você uma coisa: o nosso relacionamento com Deus, a maneira como a gente age e reage diante das circunstâncias, que às vezes é adversas, mesmo em meio à injustiça e tantas outras coisas, de repente Deus pode lhe surpreender. E oração e louvor, irmãos, tem um poder de abrir as janelas do céu e derramar bênção sobre as nossas vidas. Vem comigo. Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 26, de repente, é assim, irmãos, de repente, Deus pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. É incrível como Deus faz. Eu lembro do projeto de Emans. Alguns irmãos aqui já conhecem essa história. Uma pessoa estava com câncer. Era um câncer terminal, ou trilhando esse caminho. E aquela serva do Senhor disse: eu não tenho mais o que fazer, não ia mais fazer quimioterapia, não ia fazer nada, porque, quer saber de uma coisa?
Meus últimos dias de vida, eu vou para o sertão evangelizar. E vou falar de Jesus para o sertanejo. E ela veio para o projeto de Emas. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ela estava no projeto de Emas, Deus levantou uma irmã. E você sabe quem é. Que quando vai orar por alguém, ela só faz assim. Amém. Como é o nome dela? Irmã Ivonete da nossa igreja. A quem Deus deu o dom de cura. Irmã Ivonete orou por ela com muita simplicidade, como ela faz aqui na igreja. Essa mulher voltou para São Paulo, porque ela era de São Paulo. Depois ligou para a irmã Cleuda, conseguiu o telefone da irmã Cleuda, porque não sabia nem o nome dessa mulher que tinha orado por ela. Mas a partir dali ela começou a se sentir curada. Procurou o médico, fez os exames e descobriu que foi feito um milagre. E ela ligou para a irmã Cleuda e disse: irmã Cleuda, agradeça essa irmã. Foi a oração dela que Deus usou e fez um milagre. Sabe, irmãos, mas tem a ver também com a atitude. E de repente, Deus pode agir na sua vida. De repente, Deus pode estender a mão, pode fazer um milagre. Aqui no texto, diz o versículo 26, de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Só tem um glória aí. Agora vai ter mais glória. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Irmãos, que coisa tremenda. Deus faz cada coisa de repente. Anda na presença do Senhor, irmão. A Ximena fala tanto isso aqui no louvor. Eu fico só ali dizendo: Senhor, fala mais, Senhor, ministra o meu coração, me exorta. Ela gosta de dizer isso. Anda na presença do Senhor e você vai experimentar os milagres. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente nem conta, não tem oportunidade. Às vezes você pode pensar: eita, na minha igreja eu não sei, eu não sei se eu tenho oportunidade de contar, mas conta para alguém e fala com o pastor. A gente abre um espaço. Mas como é bom quando a gente vê Deus operando e realizando os milagres. Heloína, eu estou sabendo do milagre. O pastor está longe, mas está sabendo de tudo. Grande milagre Deus fez na vida de Heloína. Porque ela tem feito isso e tem buscado ao Senhor. E eu sou testemunha, e sua líder também, Kátia, está lá no departamento infantil, tem testemunhado. Então eu estava em São José de Princesa, e aí chegou a notícia, e eu glorificando a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo. De repente, irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando as portas estiverem fechadas, palavra do pastor Moraes, hashtag fica frio. É porque não é nenhuma dessas. Deus vai abrir a porta certa, na hora certa, a melhor para você, amém, irmãos? Agora, anda na presença, tem uma vida de oração, de louvor, não para ir apenas buscar, porque, irmãos, ensinar a gente errado, irmãos, a culpa é do pastor também, né? Assim, ensinar a gente errado, pela questão cultural, não é o pastor Moraes em si, mas ensinaram a gente que oração é petição. Não é, irmãos. Também. Mas não é. Eu acho que quem tem vida de oração sabe o que eu estou dizendo aqui. O que a gente menos faz é pedir, irmãos. Você vai começar a fazer uma oração, começa a louvar, começa a adorar, começa a glorificar, começa a agradecer. Lá no finalzinho é que a pessoa se lembra de: Senhor, lembra-te de mim. Eu tenho essa causa aqui, eu apresento diante do Senhor. E às vezes a gente nem pede, irmãos. A palavra do Senhor diz que antes que a gente peça, Ele não conhece as nossas necessidades, Ele não conhece as nossas limitações. Tem porta que só Deus abre, tem enfermidade que só Deus cura, tem situações que só Deus restaura. Então, assim, o que a gente precisa, é muito bom. É o primeiro sermão que eu estou pregando em 2024. Estou pregando para vocês não, estou pregando para mim. É muito bom começar o ano dizendo: esse ano eu vou fazer a coisa certa. É tempo de buscar ao Senhor.
É tempo de orar, é tempo de consagrar. A gente está de férias nos ministérios, a gente vai voltar, irmãos. A gente tem oração aqui direto, continuamente. Mas na quinta-feira à tarde, para quem pode, claro, tem oração aqui, de joelhos, aqui na igreja. Agora a irmã Cleuda é responsável por esse ministério. Se você pode, quinta-feira à tarde, vem para cá, vem louvar, vem adorar. Porque, de repente, Deus pode fazer alguma coisa na sua vida. Pode trazer um grande terremoto. Ele tira governo, muda governo. Ele faz do jeito que Ele quer para abençoar um dos seus servos. Se você tem dúvida, aí depois você lê o livro de Reis, de Crônicas, quando Deus muda as peças do poder. A princípio levanta o Império Babilônio, depois tira o Império Babilônio, porque levantou o Império Babilônico para corrigir o seu povo. Mas os cabas usaram a vara mais dura do que devia. Então ele levanta o Império Medo-Persa. Um homem, antes de nascer, já vem a profecia: Ciro, é esse que se torna imperador e que conquista o mundo, se torna o maior império do mundo. E quando ele assume o maior império do mundo, ele baixa o primeiro decreto dele. É assim: eu quero decretar que os judeus pode voltar para casa, para reconstruir a cidade e reconstruir o seu templo e adorar o seu Deus. Deus está movendo, irmãos. Às vezes a gente está preocupado. Não, sinceramente, tem motivo para estar preocupado. Afinal de contas, são tantas guerras. Estamos aqui, irmãos, eu acho que você assiste jornal, à mercê de uma terceira guerra mundial. A nova ordem mundial já está, assim, como é que eu diria? Desenhada, já está o plano, o projeto completo, e eles estão no tabuleiro do xadrez, movendo as peças para fazer o que eles, os poderosos do mundo, predeterminaram. Para isso eles lançam uma pandemia, para isso eles lançam uma guerra, eles tiram presidentes, botam presidente, eles fazem como quer, mas no final, nós não dependemos disso, irmãos, nós dependemos tão somente de Deus. Dê um glória a Deus aí. De repente, um terremoto. A prisão se quebra no meio. Até as correntes caíram dos pés. Agora, irmãos, lembra que eu disse no início que o carcereiro, ele respondia com a sua própria vida? Vem comigo o versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Na cabeça do carcereiro, aquela era uma saída menos dolorosa do que ele pagaria se, no caso, os presos fugissem. E aí, na cabeça dele, pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto e disse assim: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Irmãos, nem tinha energia elétrica, eram os candeeiros. Quando o terremoto destruiu as coisas, aí não tinha mais nada, era escuridão, meia-noite. Não diz se tinha lua, estrela, o céu estava claro, não diz nada, mas o carcereiro viu tudo derrubado, não viu ninguém, e ele ia suicidar-se. Paulo disse: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: chegamos no início. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Paulo, certamente, ele estava lembrando de Gênesis capítulo 3, quando Deus faz uma promessa, que da semente da mulher ia nascer um que ia pisar na cabeça da serpente. Certamente o apóstolo Paulo está olhando para Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas ele diz: se tu uma bênção, e diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um plano, irmãos, e Paulo conhecia esse plano. Sabe qual é o plano de Deus para você?
é salvar você. E não apenas você. Deus quer salvar a sua casa, quer salvar sua família, toda sua família. Agora, sinceramente, irmãos, temos que ter cuidado para nós não sermos empecilhos de Deus para trazer nossa família para Jesus. Para dizer assim, o quê? Ser crente igual a Sebastião, ainda fala como os crentes, misericórdia, é melhor estar no mundo. Quando, na verdade, o plano de Deus, o projeto de Deus é salvar toda a sua casa, salvar a sua vida, em primeiro lugar. Amém? E depois, salvar a sua casa e salvar toda a sua família. Você precisa entender isso. Na nossa igreja, em particular, meus irmãos, Deus nos deu uma estratégia. Porque eu sempre penso, claro, em oração, buscando ao Senhor, numa perspectiva estratégica. O que é que a gente pode fazer para ganhar nossa família para Jesus? O que é que a gente pode fazer para ganhar os nossos vizinhos para Jesus? O que é que a gente deve fazer para ganhar os nossos colegas de trabalho para Jesus? O que é que eu devo fazer? Deus nos deu uma estratégia, que hoje está sendo assim usada em todo o mundo, uma estratégia de missões urbanas. Esse negócio se chama células. Quando você convida os seus familiares para estudar a palavra de Deus, para ter um momento de oração, para ter um momento de louvor. Na nossa igreja, já há 2 anos, a gente abriu essas células e tem frutificado. Hoje tem pouca gente assim, né? Muitos estão viajando. Quantos aqui se converteram na célula e hoje estão aqui na igreja? Levanta a mão aí. Quantos? Gente, só o irmão Paulo, só o irmão Roberto e as filhas. Também levanta a mão aí. Sim, tem mais. Tem mais alguém que se converteu na célula? E aqui é a família. Então assim, pastor, como é que eu faço? Simples assim, irmãos. Primeiro, não é obrigado. Você pode abrir as portas da sua casa para fazer um culto familiar, abrir uma célula. Agora, para que a coisa não fique solta e cada um faça o que quer, para não acontecer como já aconteceu aqui, que no início a gente, na inexperiência, só na vontade e o desejo do coração, começou a abrir células, e daqui a pouco tinha uma célula que o povo estava fazendo coisas que não se condiz com as nossas doutrinas, com aquilo que somos como batistas, ultrapassando os limites da fé e fazendo coisas contrárias àquilo que a gente crê e àquilo que a gente faz no culto público, porque a célula é uma extensão da igreja. E aí a gente teve que, na época, por amor, né, de dizer, nós vamos parar por enquanto, para realinhar a visão. E a gente terminou perdendo essas pessoas, porque não entenderam. A visão é orar, é clamar pela nossa família, é ganhar a nossa família para Jesus, é testemunhar, é ganhar os nossos vizinhos. Maria Sorriso tem uma célula no trabalho dela. Quantas pessoas tem, Maria? 10, 12 pessoas, colegas de trabalho. Sabe por quê, irmãos? Deus quer usar a sua vida. Você, eu também, mas eu quero dizer assim, especificamente, você pode ser um instrumento de Deus para salvar uma vida. Porque o Evangelho, como dizem em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E através do Evangelho, você salva uma vida. E através dessa vida, ganha família, muda a história da sociedade. Eu olho para esse texto, né? Vamos encerrar aqui. Então o carcereiro, tendo pedido a luz, né? Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Só existe um meio de salvação, irmãos. É através da proclamação do Evangelho. Ei, milagres não salva. Cura não salva. Eu conheço muita gente que foi curada e não foi salva. Inclusive os 9 leprosos. Eu conheço muita gente que foi liberta e não foi salva. E assim, meus irmãos, o que salva é o Evangelho.
porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a gente vai voltar às células em fevereiro. Manuel é o nosso supervisor. Procura Manuel. Ele vai indicar uma célula que esteja próximo da sua casa. Talvez você saiba alguém que tem uma célula, né? Por exemplo, a Alejandrina tem uma célula na casa de Alessandro, que já é um líder em treinamento, já fez um curso. Então, de repente, vai lá, né? Por exemplo, temos células em várias partes do bairro, e você pode ser um instrumento. Aqui, o texto diz, trazendo para fora de senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. As pessoas da sua casa precisam ouvir o Evangelho. Os seus vizinhos precisam ouvir o Evangelho. Os seus colegas de trabalho, os amigos. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Olha mesmo, quem açoitou agora está lavando. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Oxente, pastor, e o curso de batismo? Teve não, irmãos. Mas na igreja batista tem. É verdade, irmãos. Pastor, por que lá na igreja de Atos, aqui na casa do carcereiro, não precisou fazer um curso de batismo? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer que você firme a sua fé. Porque quando você toma a decisão de fazer um curso de batismo, e quando você é batizado nessa igreja, você se torna membro dessa igreja. A gente quer que você conheça também esta igreja, que é a porta de entrada para se tornar membro dessa igreja. Então, assim, nós temos a classe de integração que volta em fevereiro, que serve para os que vão se batizar e serve também para aqueles que estão chegando na igreja, porque a gente quer apresentar, a gente quer que você conheça melhor o pastor, conheça melhor qual é a visão da nossa igreja. Por que a nossa igreja foi para São José de Princesa, 500 quilômetros, para plantar uma igreja lá no interior, e mandou Marcelo, sua família, que é uma bênção nessa igreja, para ir para lá? Aí a gente vai conversar sobre isso, e você vai entender que isso aqui, primeiro, é direção do Senhor. Segundo, estamos obedecendo à grande comissão. E Deus está confirmando todas as coisas. Então, meus irmãos, termina o versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Eu vejo muitas pessoas tristes. Como disse Jesus, tenho compaixão, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estão procurando o pastor Moraes. Ah, irmão, quem é pastor Moraes? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Apenas um servo, igual a qualquer um de vocês. E Deus quer usar a minha vida. Deus quer usar a sua vida para abençoar vidas. Aquela mulher que saiu de casa com 13 anos para ser prostituta, se tornar uma mulher da vida. E pelo que eu entendi, ela não usou essa linguagem, mas dona agora de um bordel. Ela descobriu que essa vida não tem o que oferecer. E se você tem dúvida, leia Eclesiastes. Se diz, a gente meditou só em Eclesiastes. Salomão, o rei, tinha tudo, as mulheres, as bebidas, para depois dizer, tudo é vaidade. E aí, ela, descobrindo em meio à dor, tentou tirar a própria vida. E aquela mulher, que a gente não sabe nem o nome, tocou nela e disse, Jesus te ama. Meu Deus. Aquela mulher foi embora. Eu creio, irmãos, no poder do Evangelho. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 13. Bota aqui, Samila, por favor, porque todos nós lemos. É claro que a gente conhece de cor, você conhece também. Mas às vezes é muito bom. Efésios 1, 13. É uma promessa assim tão tremenda. Quando a gente fala, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Mostra o que acontece quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diz, nele também vocês, diga, estou dentro. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Eu creio nisso, irmãos, que quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem habitar naquela pessoa. É o selo da promessa. Aquela mulher disse, Jesus te ama. Deu a mensagem do Evangelho, ele morreu na cruz por você, ele derramou seu sangue para que você tenha os seus pecados perdoados. Aquela mulher foi embora, voltou para a prostituição, mas agora o Espírito Santo começou a falar ao seu coração.
E agora essa mulher veio morar em Emas. Deus abençoou tanto essa mulher que deu vontade de eu dizer assim: minha filha, Deus abençoou demais, foi além da conta. Porque ela tinha 3 filhos. Aí um ficou com a mãe, uma tia, ela ficou com 2. Né? E agora ela encontrou um homem. Um dia ela fez uma oração, ainda em meio ao bordel, depois de ter tido um encontro com a mensagem do Evangelho. Ela não sabia que era uma oração, Vinícius, mas ela disse assim: Senhor, se for da tua vontade que eu saia dessa vida, manda um homem para casar comigo. E ela disse que naquela mesma semana, ou foi naquele mesmo mês, eu não lembro agora, apareceu um homem e pediu ela em casamento. E ela tinha vergonha, mas aquele homem pediu ela em casamento. Ele era daquela cidade e levou para Emas. E quando eu digo que Deus abençoou sobremaneira, inclusive o marido foi quem se converteu primeiro, foi quem se batizou primeiro, e agora ela se batizou agora, hoje. Então assim, eu digo que Deus abençoou tanto essa mulher, porque aquele homem de Deus resgatou ela, deu a ela um nome, honrou ela, e deu a ela, no caso ela tinha 8, tinha 3, 7 filhos, agora tem 10. Também não precisava ter abençoado tanto, né, irmão? Mas a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, irmão. Tá feita a congregação. Bênção demais, irmãos. Que bênção. E eu, diante desse testemunho, eu ia pregar, mesmo, depois desse testemunho. Aí eu quase que eu não consigo, irmão. A Railane estava lá, eu parei, fiquei chorando, meu Deus. A gente faz parte dessa história, irmãos. Você que orou por isso, não Valdemir, porque publicamente a gente não pode falar determinadas coisas, mas voltou para o Goiás, nunca deixou Mato Grosso, nunca deixou de orar, nunca deixou de abençoar. E aquela mulher, quando eu vi tudo aquilo, eu disse: caramba, eu faço parte dessa história. Deus é tremendo, irmãos. E ali, hoje de manhã, em meio àqueles batismos, eu me alegrei no Senhor e disse: Senhor, muito obrigado. Porque mais uma vez se cumpriu a tua palavra, o teu evangelho foi pregado e o teu poder se manifestou. Eu encerro porque me lembrei com o testemunho de Érica e Ari. Um dia, Érica e Ari me chamaram: Pastor Moraes, eu tenho uma sobrinha que está querendo casar. E ela está querendo casar aqui na igreja. O senhor faz o casamento? Eu disse: faço. Mas primeiro, ela tem que vir fazer o curso de noivos comigo. Ela disse: tá certo. Falou com ela e o noivo, e eles vieram. E aí eu, no curso de noivo, para pregar o evangelho, não? Levei eles a entender que eles estavam fazendo uma aliança com o outro. E os dois fazendo uma aliança com Deus. Eles dois, irmão, se foi na cabeça deles só para tapear o pastor e para agradar o pastor, eles fizeram aquela oração de entrega, aceitando Jesus como Senhor, Salvador, entregando a sua vida, fazendo uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. E aí eu fui fazer o casamento. Eu vou dizer porque fui, né? No dia do casamento, o noivo estava bêbado. E alguém podia dizer: esse pastor, olha, como é que faz um casamento desse? Sabe por quê, irmãos? Porque eles fizeram uma aliança e fizeram uma oração entregando a vida para Jesus. Algum tempo depois, Érica me disse: pastor e Ari, a gente está indo dar uma palestra na igreja tal, que eu não lembro o nome da igreja. É porque eles agora são líderes do ministério de casais dessa igreja. Dê um glória a Deus aí, irmão. Deus quer usar. Oh, meu, diácono já? Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém disse: Jesus te ama. Porque alguém se importa. E Deus quer mudar a sua vida, a sua família, a sua história, toda a sociedade. O que você precisa, e eu, é dar um passo para Jesus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos.